Bom dia, oitavo A. Hoje é dia 17, segunda-feira. Nós vamos começar a corrigir essas atividades, né? Que eu deixei para vocês fazerem, né? Tem aluno que não enviou para mim essas atividades, portanto já ficou sem a nota, perdeu 2,5 pontos. Fiquem atentos em relação a isso, pessoal, senão vocês vão ficar perdendo nota, tá? Então vamos lá, página 296. A primeira pergunta aí diz o seguinte: na seção investigando o assunto, você fez alguns experimentos simples. Considere os resultados obtidos e responda ao que se pede. Então tinha lá uns experimentos que eu acho que eu falei que quem quisesse fazer poderia fazer, né? Não sei se alguém fez, mas vamos responder aí. Depois que os canudos foram atritados com o papel, demonstraram uma propriedade que não tinham antes. Qual a relação entre os materiais utilizados e o que foi observado? Então, para quem fez esse experimento, né, diz lá, os canudos se afastaram, indicando que materiais iguais adquirem propriedades elétricas semelhantes após serem eletrizados, tá? Então essa é a resposta para quem fez, né? Não sei, tem gente aí que não deve ter feito. A B. Ao aproximar um canudo neutro dos dois que estavam suspensos, outra propriedade ocorreu. Qual é a relação entre os materiais utilizados e o que foi observado? O canudo neutro atraiu os outros dois canudos. C. Se atritarmos um bastão de vidro com um pedaço de lã, os dois materiais serão atritados. Como você explicaria esse fenômeno? Os materiais ficarão eletrizados e com características elétricas opostas, o que causará a atração entre eles. Então, para quem fez, né, aquela experiênciazinha que era do canudo, que mudava de cor, você ia soprando, né? Para quem fez isso daí, que era só para demonstrar que ocorria uma transformação química ali dentro, tá? A 2, ele diz o seguinte: em um dia frio, Ícaro vestia uma camiseta de fio sintético e uma blusa de lã. Ao fim do dia, ele sentiu que a blusa parecia grudar na camiseta e a retirou, ação que provocou pequenos estalos. Como explica esse fenômeno? Então, porque houve um atrito, né, entre a pele a pele, a camiseta e a blusa, né? E provoca a eletrização desses materiais. Então, quando acontece o atrito, né, principalmente lã, nós vimos na unidade aí, né, que principalmente a lã, ela atrai, né, tem esses atritos. Então, houve o quê? Houve um atrito, né, entre a pele, a camiseta e a blusa, né? Portanto, esse atrito provocou uma eletrização desses materiais. A lã parece grudar na camiseta porque ela está eletrizada com carga diferente da camiseta. Então, acrescentem aí. A lã parece grudar na camiseta porque está eletrizada com cargas diferentes. Esses estalos que ele diz aí que dá para ouvir, né? Esses estalos são pequenas descargas elétricas causadas pelas trocas de carga entre a camiseta, a blusa e a pele. Isso daqui, pessoal, acontece, eu não sei se vocês já observaram, mas às vezes, se você passar o braço assim na tela do televisor, acontece isso. Você ouve uns estralozinhos, parece que o cabelo do seu braço fica meio esticadinho assim e você ouve um barulhinho, tá?
É a mesma coisa. Apesar de não ter, você não provocou o atrito, mas só o fato de você aproximar, porque a tela do televisor, ele é bem eletrizado, né? Tem bastante cargas elétricas, né? Então aí faz esse barulhinho aí, é o mesmo que aconteceu ali, tá? A 3. Você consegue se imaginar vivendo em um mundo sem eletricidade? Descreva como isso seria e quais aspectos de sua vida seriam afetados. Bom, isso daí, né, pessoal, é uma resposta pessoal, né? Então, a gente, no meu caso, né, eu viveria situações em que eu não teria equipamentos eletrônicos, né? Não teria comunicação, porque você não teria como, né, sem eletricidade você não teria telefone, não teria nada, né? Então não teria de comunicação. Eletrodomésticos, né, que a gente também não teria. Então isso daí é muito pessoal. Como que seria a sua vida, né? Então, para mim, acho que o mais difícil são os equipamentos mesmo, né? Os eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos, tá? Seria o mais difícil. Mas cada um coloca aí o aspecto de sua vida que seriam afetados, tá? Na página 297, pessoal, ele está falando lá, a 4. A imagem a seguir ilustra uma construção muito comum no interior do Brasil. Essa construção aí é de adobo, pessoal, que chama isso daí. É possível afirmar que seus residentes utilizavam eletricidade? E aí, pessoal, o que vocês acham? Sim, né? Porque veja bem, se vocês observarem aí, ó, essa construção, apesar dela ser bem simples, parece não, é de adobo, né? Ela tem uma antena ali em cima no telhado, né? Então essa antena ali sugere, né, que eles têm energia elétrica, né? Por quê? Para ver televisão, né? Então, hoje em dia pode ser uma casa bem simplesinha, mas tem que ter uma TV, né? Então, ele pergunta aí, né, se os residentes utilizavam eletricidade? Sim, porque tem uma antena de televisão ali, né? Isso significa que, apesar da construção ser bem simples, eles tinham energia elétrica, né? E aí, com isso, eles devem ter também outros eletrodomésticos, né? Além de ter geladeira, chuveiro, rádio, né? E o que também tem a iluminação, né? A 5. Uma das formas de se beneficiar da eletricidade em locais remotos é utilizar painéis solares que convertem a luz solar em energia elétrica. Você é capaz de pensar em outra maneira de converter energia para obter eletricidade? Qual? Aí também é uma resposta pessoal, né? Porque tem várias formas de você utilizar energia, transformar energia, né, em energia elétrica. Então vocês podem colocar vários coisas diferentes, né? Eu colocaria aí geradores eólicos, né, que são movidos pelo vento, né? O vento vai transformar em eletricidade. Motores a diesel também podem produzir eletricidade por meio de máquina de combustível. Então, duas maneiras aí, tá? Mas vocês podem colocar outras formas aí, se vocês quiserem. Aí nós temos tarefa. Cite o nome de 2 cientistas que no decorrer da história foram responsáveis por invenções relacionadas à eletricidade. Escreva quais foram seus inventos. Então, nós vimos vários, né, pessoal? Vamos colocar aí o Benjamin Franklin, que
inventou o para-raios. Thomas Edison, inventor da lâmpada. Então, para mim, esses dois são os principais, mas vocês podem colocar outros que inventaram outras coisas. Tem várias invenções aí que envolvem eletricidade, que foi citada nessa unidade, tá? Uma das sugestões, o que eu colocaria seria o Benjamin Franklin, que inventou o para-raios, e o Thomas Edison, que inventou a lâmpada, tá? A lâmpada elétrica. 2. Associe as proposições relacionadas à história da eletricidade com os respectivos cientistas que as propuseram. Então veja aí, pessoal, bastante, né? São 7 cientistas aí que propuseram alguma coisa em relação à eletricidade, tá? Então vamos ver lá. O primeiro aí que ele está dizendo: seus trabalhos revelaram que corpos eletrizados poderiam atrair corpos também eletrizados e repelir outros que não estavam eletrizados. Quem que foi esse daí, pessoal? É o E. Charles Duhigg. E. Então, o primeiro quadradinho aí, a alternativa é E. O segundo quadradinho, ele diz lá: descobriu que outros materiais também apresentavam propriedades similares às do âmbar. William Gilbert é o B. William Gilbert, B. A frase 3 aí: ao energizar uma chave presa a uma pipa, descobriu a natureza elétrica dos raios, que eu até comentei com vocês que alguns cientistas não acreditam que foi realizado essa experiência aí, tá? Seria o F, Benjamin Franklin, tá? É o mesmo que ele fez essa experiência para poder chegar até o para-raio, né? Então é F, Benjamin Franklin. A próxima frase aí: os primeiros relatos de situações que envolvem eletricidade são atribuídos a ele. É o A, né? Tales de Mileto. A. Próxima frase: o primeiro gerador de faíscas elétricas é uma invenção dele. É o C. Otto C. A outra: seu aparelho deu origem às lâmpadas de neon e mercúrio. Francis Hawksby. D. E a última frase: inventor da lâmpada incandescente. É o G. Thomas Edison. Então nessa daí, pessoal, ficou lá E, B, F, A, C, D, G. Tá? Página 298, a 3 aí, pessoal. 298, a 3. Vamos lá. Ele diz: em uma superfície com vários pedaços de papel, um bastão de vidro é atritado com um pano de seda, passando a atrair para si os pedacinhos de papel. Marque a alternativa que apresenta a explicação correspondente para esse fato. Esse daqui é o que acontece, que nós fizemos em sala lá, que eu pedi para vocês ficarem passando a régua ou a caneta no cabelo, tá? Então, esse daqui é a alternativa E. O bastão se eletrizou. Porque ele pegou um bastão de vidro e ficou atritando, né, no pano de seda. Tá? Então, o que aconteceu? Esse bastão de vidro ficou eletrizado, tá? Então, o bastão se eletrizou. A 4. Considere as esferas metálicas A, B e C
que estão eletrizadas. Aproximando-as umas das outras, constata-se que a A atrai B e B repele C. É um circuito aí, né, pessoal? Diante dessa situação, marque a alternativa correta. Então, vamos ver lá. A e B têm cargas contrárias e C tem o mesmo tipo de carga que a A. Não. A e B têm cargas contrárias e C tem o mesmo tipo de carga que a B. Essa aí, pessoal, alternativa B, essa é a única alternativa correta. É a B. A 5. Quão dependente da energia elétrica você é? Cite alguns dos seus hábitos que demandam energia elétrica. Lembre-se, a energia também pode ser fornecida por pilhas e baterias, e não somente pela tomada. Aí também é uma resposta pessoal, né, pessoal? Daí é pessoal, cada um utiliza mais determinadas coisas, né? Determinados equipamentos. Mas aí deve ter lá o uso de celular, computador, TV, internet, geladeira, ar-condicionado, ventilador. Tem muita coisa que a gente usa aí no nosso dia a dia, né? Então aí vocês coloquem aí o que vocês acharem melhor. Mas eu acho que até no caso de vocês é mais celular, computador, TV, internet, né? Ar-condicionado. São as coisas que vocês mais usam, né? E que depende da energia. Mas se tiver alguma outra coisa aí que eu não tenha citado, vocês podem colocar aí, tá, pessoal? 6. A hidroeletricidade é uma fonte de geração de energia elétrica muito comum em nosso país, mas não é a única. Faça uma breve pesquisa para identificar outras formas de geração de energia elétrica e descreva os locais em que elas são utilizadas. Então, pessoal, vocês não precisavam nem fazer pesquisa sobre isso, né? Aí no conteúdo mesmo foi dito sobre isso daí. Mas vamos colocar lá, tipo, geração eólica. Acontece aonde? Nos estados onde o vento é intenso, né? Então, em Natal, Rio Grande do Norte, tá? Então, vamos lá, coloquem aí, pessoal. Geração eólica em Natal e Rio Grande do Norte, porque são os estados onde os ventos são mais intensos. Geração solar, né? Energia solar. Aonde que a gente vê mais energia solar? Curitiba, Paraná, Curitiba e Paraná. Então a geração solar a gente já encontra mais em Curitiba e no Paraná. Tá, uma outra forma lá de energia. Termoelétricas. Aonde que a gente tem mais quantidade de usinas termoelétricas? Cubatão e São Paulo, né? Tem mais quantidade de usinas hidrelétricas. Usina nucleares. Usina nuclear a gente tem bem pouco, graças a Deus, né? Nós temos uma em Angra dos Reis, que e no Rio de Janeiro, na cidade do Rio mesmo, tá? Então nós temos em Angra. Então são esses aí, pessoal. Repetindo aí para vocês, para quem não conseguiu pegar. Na geração eólica nós temos Natal e Rio Grande do Norte. Geração solar, Curitiba, Paraná. Termoelétricas, Cubatão, São Paulo. Usinas nucleares, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. A 7, pessoal. Faça um desenho em uma folha à parte para ilustrar a função de um para-raio. Inclua em seu desenho as nuvens, eventuais raios, alguma construção e represente como o para-raio deve ser ilustrado para garantir seu funcionamento. Então essa daí, né, pessoal, vocês tinham que desenhar
esse para-raio aí, né? Aí cada um fez de uma forma. Eu recebi alguns desenhos, até bem criativos, tá? Então, aí vocês tinham que realmente cada um fazer o seu um desenho. Então, eu acho que essas atividades aí vocês conseguiram responder, né? Continuando aí, pessoal, página 299. Desafio. Então vamos ver esse desafio aí, pessoal. Observe o efeito causado sobre os fios de cabelo de uma pessoa que foi fotografada quando se encontrava sobre uma ponte em um dia tempestuoso, ou seja, debaixo de uma tempestade, né? Destacando o fato de que ela corria sério risco e que tal comportamento deveria ter sido evitado, é correto afirmar que o efeito foi causado por alternativa B, pessoal, pelo campo elétrico criado pelas nuvens carregadas com a carga elétrica, podendo ocorrer uma descarga se fosse ultrapassada a rigidez elétrica do ar. Então, alternativa B. 2. Em uma festa infantil, o mágico resolve fazer uma demonstração que desperta a curiosidade das crianças ali presentes. Enche uma bexiga com ar, fecha e a seguir, após esfregá-la vigorosamente nos cabelos de uma das crianças, encosta o balão em uma parede lisa e perfeitamente vertical. Ao retirar a mão, a bexiga permanece fixa à parede. Qual foi a mágica? Ao ser atritada, a bexiga fica eletrizada e induz a distribuição das cargas da parede, o que permite a atração. Então, alternativa B, tá? 3. Uma esfera metálica eletricamente neutra e suspensa por um fio isolante é disposta próxima a uma placa metálica eletricamente neutra P, presa a uma base isolante. Quando a placa metálica P é eletrizada devido ao contato com o bastão carregado positivamente V, observa-se que a esfera E é atraída pela placa P e após o contato entre eles é repelida por ela. As figuras 1 a 4 ilustram o experimento. Então ele está colocando aí, né, pessoal? Tem que observar muito bem aí essas placas que ele coloca aí. Podemos afirmar que a situação 4. Alternativa B. P e E estão eletrizadas positivamente. Isso daí teríamos que ter um quadro tal para explicar, né, pessoal? Então, pessoal, as atividades, vamos encerrar por hoje aqui a página 299, tá? Na próxima aula, que será na quarta-feira, nós temos 2 aulas, né? Na quarta-feira a gente responde aí o que você aprendeu, né? Que é o resumo de todo o capítulo, e iniciamos a unidade 2, que aí nós vamos começar a ver sobre átomo, tá, pessoal? Vamos começar aí a falar como que se chegou à descoberta do átomo, e também é uma descoberta muito importante que ocorreu nos últimos anos, que foi os aceleradores de partículas, tá? Então, na próxima aula nós vamos ver isso, tá bom? Por hoje é só. Beijo a todos.